Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Através de Adão e Eva, do qual comeu do fruto proibido, ali no jardim do Éden, pois deste fruto não comereis, porque do dia que comereis, certamente morrerás. E comeram da ciência do bem e do mal. E através, quando assim comeram e houve a desobediência e atribuíram a sua falta sempre a outro, e a palavra diz que a responsabilidade é individual, ainda quiseram tampar a sua vergonha, a sua nudez diante do Senhor, cozendo folhas de figueira, aonde o Senhor lhes ensina a forma correta de fazer a expiação pela culpa dos pecados, lhe fazendo vestes de pele, aonde havia expiação pela culpa através do sangue dos animais, aonde era necessário várias oblações, e através até que o que se proclamava era a água e o Espírito. E então, quando o sacrifício perfeito, o elo da perfeição, derrama o seu sangue por nós, agora é necessário, aonde três proclamam a água, o Espírito e a palavra, que é viva e eficaz, aonde através de uma única oblação, o sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, e até mesmo o sangue dos bodes, aonde através dele há expiação pela culpa, e é necessário alimentar-se dos frutos da árvore da vida, os frutos, assim como é necessário produzir para se alimentar deles. Aquele que tem, compartilha, pois de graça recebeu e de graça oferta. Lembrando, quando se fala em alimento espiritual, este alimento, aquilo que entra pela boca sai pelo esgoto, mas este alimento penetra no ouvido, aonde se transforma a mentalidade para Cristo e adentra no coração, que irriga para todo o corpo, da onde se procede a saída, e aqueles que outrora estavam em sua saída sobre a ira e indignação e o embrutecimento do coração por conta do pecado, alcança a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Se começa com o temor, que é o princípio, e se alcança quando se tem uma estatura mediana daquele que é a plenitude, se alcança o amor verdadeiro, que lança fora todo medo. Medo para aqueles que ainda estão inconstantes, bem como aqueles que não se arrependem e estão sob punição. Mas para aqueles que perseveram dia após dia, segundo o Senhor nos ensina, que só se pode produzir estes frutos através por um, e que alguns iriam produzir 100, 60, outros 30, sempre por um, pelo unigênito, pela árvore da vida, pelo primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida, e vida com abundância. Aonde aqueles que produzem 100 são aqueles que renunciam à sua própria vida. Nem todos irão produzir esta quantidade. São aqueles que deixam o negócio, são aqueles que deixam a própria família, são aqueles que amam em primeiro lugar o Senhor e não
está em comunhão com os incrédulos e tampouco com aqueles que seguem segundo as paixões mundanas. Para estar segundo o coração de Deus, através de Jesus Cristo, é necessário renunciar até à própria vida. Porque aquele que amar mais sua vida do que a ele não serve para ser o seu discípulo. Aquele que amar mais os seus filhos, as suas filhas, seu esposo, a sua esposa, não serve para me seguir. Mas nem todos irão produzir 100, assim como aqueles que produzem 60, assim como 30, jamais vão compreender aqueles que produzem 100. Assim como aquele que produz 30 não compreende aquele que produz 60 e tampouco que produz 100. Mas aquele que produz 100 compreende o que produz 60, assim como o que produz 30. Onde a palavra diz que aqueles que estão mais fortalecidos esteja sempre fortalecendo os mais fracos na fé. Assim o Senhor nos ensina. Por isso, nós perseveramos, sempre produzindo de acordo com o que o Senhor conhece. Nós não nos justificamos, Ele nos justifica e perseveramos, porque Ele é a árvore da vida e nós meramente ramos da sua árvore, uma vez que Ele nos enxertou, e nós temos que produzir constantemente, independente da estação do ano, pois não somos ramos naturais, mas ramos que vivem de forma sobrenatural. E o Senhor nos conhece e nos faz, através da sua ceifa, a produzir esses bons frutos. A palavra diz: frutos dignos antes de arrependimento, para se alcançar a árvore da vida e perseverar dia após dia, segundo aquele que nos sustém. Por isso, sejais firmes e constantes, e aquilo que recebeis do alto, a palavra diz: de graça recebestes, de graça ofertai, e assim perseverais segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que a sua graça nos basta, aquele que na nossa fraqueza Ele nos aperfeiçoa. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes, e a Ele seja toda honra e toda glória. Ele é o sim, Ele é o amém, Ele é aquele que nos sustém. E assim sejais firmes e constantes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.